Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde. Nós somos alunos de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e nós estamos aqui apresentando um projeto do NEP, né, que é o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, cujo tema desse primeiro NEP é vírus. E nós resolvemos trazer uma visão biológica, histórica e social acerca desse tema. Para sabermos um pouco mais sobre os vírus, vamos primeiro conhecer as características gerais deles. Os vírus são seres acelulares, ou seja, eles não possuem célula. Se eles não possuem célula, eles não têm um metabolismo próprio, porque eles não têm as enzimas necessárias nem estrutura celular para poder produzir esse metabolismo. Nisso, ele vai precisar de uma outra célula para ele poder atuar, para ele poder se multiplicar, sendo assim parasita intracelular obrigatório. Eles são resistentes a antibiótico, como eles não têm célula, eles não sofrem a ação de antibiótico. O antibiótico é para bactéria. Eles podem evoluir e sofrer mutação quando ele está duplicando o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA, ele pode sofrer alteração, um erro, que pode ser benéfico, passar adiante e evoluindo. O vírus da gripe, por exemplo, é um vírus que ele sofre muita mutação. Por isso que a gente precisa tomar vacina todo ano, porque em um ano ele pode sofrer muita alteração, e aí no outro ano aquela vacina já não tem mais o mesmo efeito. Tem uma discussão sobre o vírus ser ou não ser vivo. Os que falam que o vírus não é ser vivo defendem que ele não tem célula, não tem um metabolismo próprio, não tem como ser um ser vivo. Os que falam que ele é um ser vivo defendem que dentro de uma célula ele consegue se multiplicar e passar o seu material genético, então ele é ser vivo. Segundo a teoria celular, todo ser vivo é composto de célula. E como esses vírus, eles não têm célula, a composição básica deles vai ser proteína e ácido nucleico. Quanto à estrutura desses vírus. Os vírus, eles possuem um capsídeo, e o conjunto desse capsídeo vai formar um envoltório proteico que vai se chamar capsômero. Dentro desse capsômero, a gente tem o genoma, que pode ser o DNA ou o RNA, e a fusão desse capsídeo com esse genoma vai se chamar nucleocapsídeo. Alguns vírus podem ter um envoltório lipoproteico que vai se chamar envelope. Ele fica externo ao capsídeo. Nesse envelope, a gente tem glicoproteínas, que vão ser responsáveis por atuar na entrada do vírus na célula. Esse envelope, geralmente, ele é oriundo da membrana plasmática. Quando o vírus ele entra na célula, ele se replica e ele sai, nisso que ele sai, alguns levam com eles pedaços da membrana plasmática que vai compor o envelope. Os vírus eles podem ter formas diferentes, não necessariamente vai ter um padrão, sendo geralmente uma capa de proteína com genoma dentro, e tem alguns vírus mais complexos, como por exemplo o bacteriófago, que é um vírus que ataca a bactéria. Ele tem uma cabeça, onde ele guarda o seu material genético, e uma cauda helicoidal. Agora eu vou falar sobre o processo de replicação viral. Replicação viral é o processo de multiplicação dos vírus. Os vírus precisam de uma célula hospedeira para poderem se replicar. E cada vírus possui um sistema de replicação com sua especificidade, mas as etapas elas são semelhantes para todos os tipos de vírus. A replicação viral evolui seguindo 7 etapas: a dissorção, penetração, desnudamento, transcrição e tradução, que é a síntese, maturação e liberação. Nesse slide aqui eu trouxe uma figura sobre as etapas da replicação viral. A primeira etapa é a etapa de adsorção, que é a ligação do vírus na célula hospedeira. Após essa ligação, ocorre a penetração, que é a entrada do vírus na célula hospedeira. Essa entrada ela pode ser tanto por endocitose ou por injeção do material genético. Após isso, ocorre o desnudamento, que é a liberação do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Depois ocorre a síntese, que é basicamente a formação das proteínas estruturais e não estruturais a partir do processo de transcrição e tradução.
Depois desse processo ocorre a maturação. As proteínas elas vão se agregando ao genoma, formando o nucleocapsídeo. E depois a liberação, que é a saída do vírus da célula. Falando mais um pouquinho sobre replicação viral, eu trouxe um exemplo aqui sobre os bacteriófagos, que são os vírus que atacam as bactérias. Nos bacteriófagos existem dois tipos de ciclo. O ciclo lítico, onde a célula hospedeira é destruída no final do ciclo. Ele é bem parecido com o slide anterior, como eu expliquei. Só que no ciclo lítico, o vírus ele invade essa célula hospedeira e quando ele invade essa célula hospedeira, as funções dessa célula elas são interrompidas na presença desse ácido nucleico viral. E com isso, a célula hospedeira começa a trabalhar para o vírus e formar muitas quantidades de proteína, que depois acaba se transformando em vírus, no caso, e a célula acaba sendo destruída no final do processo. Já no ciclo lisogênico, a célula hospedeira ela não é destruída. O vírus ele invade a célula hospedeira, assim como outro exemplo, só que o DNA viral ele se incorpora com o da célula hospedeira e eles começam a trabalhar em conjunto. Então, isso acaba ocorrendo da célula não ser destruída e esse ciclo ir continuando. Bom, vou falar a respeito do contexto histórico das vacinas aqui no Brasil, como surgiu a primeira vacina e como ela foi introduzida. Edward Jenner, um médico inglês no século XVIII, observou que as pessoas que ordenhavam as vacas não desenvolviam a varíola humana, porque as mesmas já tinham sido expostas a uma variante que circula entre os bovinos, a chamada cowpox. Esta variante apresentava uma infecção mais branda aos seres humanos e não apresentava risco algum. O Jenner realizou um experimento que consistia basicamente em inocular a secreção de um indivíduo que estava infectado com um indivíduo saudável. Depois de realizar esse experimento, ele notou que quando esse indivíduo fosse acometido pela enfermidade, o mesmo teria sintomas muito mais brandos e após isso tornava-se imune àquela patologia, adquirindo assim uma proteção imunológica para este vírus, ou seja, depois de ser exposto a cowpox, ele adquiria imunidade e tornava-se imune à varíola humana. Agora eu vou falar sobre um dos episódios históricos mais famosos na história do Brasil envolvendo a vacina, que ficou conhecido como Revolta da Vacina. Em 1904, no Rio de Janeiro, até era a capital do Brasil na época, o Estado tornou a vacinação obrigatória com o objetivo de combater a varíola. Era obrigatório apresentar um comprovante de vacinação para diversas atividades civis, como, por exemplo, casamentos ou matrículas em instituições. O prefeito, na época, Pereira Passos, ordenou a realização de diversas reformas sanitárias que afetariam a vida de toda a população de forma extremamente autoritária, de modo que as pessoas saíam para trabalhar e, quando elas retornavam às suas moradias, descobriam que tinham sido despejadas, sem nenhum aviso prévio, tinham suas casas demolidas. Com a tensão entre o governo e a população, que já tinha sido criada por essas medidas totalmente autoritárias, Oswaldo Cruz, que era diretor-geral da saúde na época, iniciou uma campanha de vacinação obrigatória com o propósito de conter o surto de doenças virais que estavam em alta na época, sendo a principal delas a varíola. Porém, esta campanha foi feita totalmente de forma invasiva e sem nenhum diálogo direto com a população, onde os fiscais entravam na casa das pessoas e as vacinavam à força, sem nenhum aviso e sem nenhuma informação a respeito da vacina. Todos esses fatores, em conjunto, geraram uma grande reação popular, que historicamente ficou conhecida como Revolta da Vacina, e que grande parte da população, principalmente pela falta de informação e sobre o que se tratava a vacina, acreditavam em teorias de que era uma forma de extermínio das massas e dos mais pobres que moravam em áreas mais humildes. Em virtude disso, dessa revolta, houve um surgimento de diversos movimentos anti-vacina que posteriormente vieram a culminar em uma epidemia de varíola, porque o governo, tendo em vista essas revoltas, suspendeu a vacinação obrigatória, que só conseguiu ser combatida em 1962 com um novo programa de vacinação mais didático e mais esclarecedor. E em 1973, a varíola veio a ser erradicada em território nacional. Aqui tem algumas fotos, né, sobre as manchetes falando sobre as reformas que o Pereira Passos promoveu no Rio Colonial. E aqui uma foto na Praça da República, no centro do Rio. Gente, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre as principais doenças virais causadas no Brasil.
E, bem, a doença viral de maior destaque nos dias atuais, sem dúvida nenhuma, é a Covid-19, né? Devido aí ao grande número de infectados e de mortos que a gente tem tido não só no Brasil, como em todo o mundo. Entretanto, a gente não pode esquecer que existem outras doenças, né, também causadas por outros vírus que são tão letais quanto a Covid-19. Né? Existem vírus que são tão letais quanto o coronavírus. Sendo assim, é muito válido a gente fazer uma abordagem mais ampla acerca desse tema. E nesse tópico eu vou tentar ressaltar para vocês os sintomas dessas principais doenças, as formas de infecção e alguns métodos preventivos que a gente pode ter para poder evitar o contágio. Eu vou começar falando então sobre o SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2 é o vírus responsável pela atual pandemia aí do coronavírus que a gente está vivendo. E o termo SARS, ele é uma sigla em inglês que significa Síndrome Aguda Respiratória Grave, que é exatamente o quadro principal que caracteriza essa doença. As principais formas de contaminação desse vírus se dá através, né, da nossa mucosa ocular, da nossa mucosa nasal e da nossa mucosa bucal. Os nossos olhos, a nossa boca e o nosso nariz, eles são as principais portas de entrada para esse vírus. Essa contaminação ela ocorre quando a gente entra em contato com gotículas ou então com secreções que estão contaminadas. E essa contaminação ela pode ocorrer de forma direta, quando a gente entra em contato direto com uma pessoa que está infectada, ou de forma indireta, né, quando a gente, por exemplo, pega numa maçaneta ou então entra em algum transporte público e uma pessoa infectada acabou liberando, né, gotículas, liberando secreções nesses locais. Uma vez infectado, o indivíduo ele passa a apresentar alguns sintomas gerais dessa doença, né, como a febre alta, a tosse seca, né, no caso, a falta de ar e esse fenômeno curioso da anosmia, né, que é a nossa perda olfativa, a nossa perda do paladar. A gente precisa ressaltar também que o coronavírus ele é um vírus, né, esse novo coronavírus no caso, ele é um vírus novo que está circulando entre a espécie humana. Então tem muitas coisas que a gente precisa descobrir sobre ele ainda, sabe? Uma nova hipótese que tem surgido é que o coronavírus ele não só ataca o nosso trato respiratório superior e inferior, como ele também ataca o nosso trato gastrointestinal. Então, uma possível hipótese é que a contaminação ela também pode ocorrer através do contato direto com fezes de pessoas infectadas. Como a gente ainda não tem nenhuma vacina contra o corona, a melhor estratégia que a gente tem para poder se prevenir é justamente evitar o contágio com o vírus, né? Para nos prevenir, a gente precisa lavar bem as mãos com água e sabão, fazer bastante uso do álcool em gel, cobrir o nariz e a boca com antebraço, né, quando a gente for tossir, quando a gente for espirrar, evitar aglomerações para poder evitar contato com possíveis pessoas infectadas, manter o ambiente sempre arejado e não compartilhar, né, nossos objetos de uso pessoal. Caso a gente precise ir à rua ou então entrar em contato com outras pessoas, é muito importante que a gente faça também o uso da máscara. Falando agora um pouco sobre as arboviroses, né? Como eu falei anteriormente, o coronavírus não é a única virose relevante aqui no Brasil, né? Viroses muito relevantes são as arboviroses que são causadas pelo mosquito do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito de tamanho pequeno, ele possui uma coloração marrom escura, preta. Ele possui faixas brancas, né, no seu tórax e listras brancas na pata, assim como a gente consegue ver na imagem ao lado, né? As arboviroses elas são transmitidas pela fêmea da espécie, que quando nos pica, ela acaba transmitindo o vírus para a gente. Né? Os mosquitos eles picam a gente porque o sangue ele é muito importante para a maturação dos seus ovos. No ciclo reprodutivo dessa espécie, né, a fêmea ela pode colocar até 100 ovos, né, onde o embrião ele irá se desenvolver em larvas. Essas larvas darão origem às pupas e dessas pupas irão surgir indivíduos adultos. Falando, né, um pouco mais sobre essas arboviroses, né, a dengue ela é uma virose que vai apresentar 4 sorotipos diferentes, que é o dengue 1, o dengue 2, o dengue 3 e o dengue 4. A infecção por um sorotipo ela só vai gerar resposta imunológica para esse sorotipo em específico. Ela não gera resposta imunológica para os demais sorotipos. Por isso, uma pessoa ela pode ser infectada até 4 vezes. A forma de transmissão dessa doença, como eu falei anteriormente, ela é dada através da picada, né, da fêmea desse mosquito infectada. E a dengue ela irá apresentar alguns sintomas, como a febre, dor de cabeça, enjoo, dores musculares, dores nas articulações, dor atrás dos olhos e algumas manchas vermelhas na pele. Em alguns casos mais graves da doença, poderá haver sangramento na pele, sangramento nas nossas mucosas e sangramento também nos órgãos internos, né, como é o caso da dengue hemorrágica. E no pior das hipóteses, o óbito do indivíduo.
A chikungunya, ela é uma arbovirose que se apresenta de uma forma um pouco mais agressiva, né? Ela irá apresentar sintomas de uma forma muito aguda, de uma forma muito abrupta, sabe? Com dor de cabeça forte, febre alta, dores fortes nas articulações que elas podem vir a perdurar por meses, né? Até após o quadro da doença, e também dores musculares. A sua principal forma de transmissão também é dar através da picada da fêmea infectada pelo vírus. A Zika, né, ela é uma doença também causada pela picada da fêmea do mosquito que está infectado. Ela irá apresentar sintomas como vermelhidão no corpo, coceira, olhos avermelhados, febre, inchaço e dores nas articulações. Além disso, o Zika vírus ele também está associado ao nascimento de indivíduos com microcefalia, né, quando há transmissão do vírus para mulheres que estão grávidas, né, para mulheres gestantes. Eu coloquei um quadro que depois vocês podem retroceder um pouco o vídeo e pausar para vocês verem certinho, né, a intensidade que cada um desses sintomas elas aparecem em cada uma das doenças, né, porque as três elas possuem sintomas que são muito semelhantes. A principal diferença entre eles tá muito na intensidade em que esses sintomas se manifestam. Então, se vocês tiverem interesse, né, de ver depois, vocês podem retroceder um pouco o vídeo, pausar o vídeo e ver melhor um pouco mais sobre esses sintomas. Para essas arboviroses, não existe um tratamento específico. Então a gente só consegue tratar os sintomas, que podem ser aliviados com medicamentos para dor, com medicamentos para febre, desde que eles sejam prescritos por um médico, né? Por isso que é muito importante, né? Caso a gente comece a apresentar alguns sintomas, né, descritos anteriormente, é muito importante que a gente procure uma unidade de saúde que seja mais próxima. E como não existe vacina para essas doenças, né, a forma de prevenção mais eficaz que a gente tem é o cuidado com o ambiente para que não haja surgimento de focos, né, de mosquito, que não haja surgimento de criadouros. E de forma geral, o principal cuidado que a gente pode ter com o ambiente é evitar o acúmulo de água parada, né? Então é importante que a gente mantenha sempre a caixa d'água fechada, que a gente encha, né, os vasos de planta com areia, que a gente tampe a lixeira, limpe as nossas calhas e não deixe a água acumulando ali. De forma geral, ter um cuidado com o ambiente para que não haja o acúmulo de água parada. Muitas doenças causadas por vírus, elas são controladas através da vacinação. Infelizmente, ainda não existe uma vacina para o coronavírus. As doenças, né, transmitidas pelo Aedes aegypti, elas também não possuem uma vacinação como forma de prevenção. Entretanto, muitas doenças causadas por vírus, elas são controladas e até mesmo erradicadas por conta de campanhas anuais de vacinação em massa. As vacinas elas têm aí a importante função de estimular o nosso sistema imunológico, introduzindo o vírus ou a bactéria de uma forma atenuada, né, de uma forma inativada, fazendo com que o nosso sistema imunológico ele consiga reconhecer os agentes patógenos e consiga criar anticorpos específicos para poder combater esses vírus. As vacinas elas passam por diversas etapas, elas passam por diversos testes. Então, por conta disso, elas são extremamente seguras e elas possuem uma eficácia comprovada justamente por conta desses testes. Com isso, a vacinação em massa, ela não só é uma medida preventiva de doenças, como é uma forma de erradicar essas viroses, né? Como, por exemplo, aconteceu com a poliomielite e o sarampo aqui no Brasil. Infelizmente, o sarampo agora está retornando, né? Ele está reaparecendo na nossa sociedade por conta do surgimento de movimentos anti-vacinas, mas, de uma forma geral, essas doenças elas são controladas. E muitas dessas vacinas elas são oferecidas pelo nosso Sistema Único de Saúde. Muita gente, infelizmente, não defende o SUS hoje em dia. Muita gente defende a privatização, né, do sistema de saúde. Mas o controle e até mesmo a erradicação de muitas doenças causadas por vírus são feitos através de vacinas que são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Então, para crianças, tem essa série de vacinações. A poliomielite, como eu falei anteriormente, ela é uma doença considerada erradicada e a gente tem acesso a essa vacina de forma gratuita pelo SUS. Então, é muito importante que a gente defenda o SUS e que a gente faça o uso do nosso Sistema Único de Saúde e que a gente não caia nessa falácia de cair, né, em desinformação, de cair em fake news, de cair em informações equivocadas a respeito das vacinas, né? Justamente por elas passarem por toda essa etapa de teste, elas são extremamente seguras e não fazem nenhum mal ao nosso organismo.
E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham conseguido compreender esse aspecto geral, né, desse tema de vírus, que vocês tenham conseguido entender o aspecto biológico, né, da estrutura, da replicação, que vocês tenham conseguido entender o aspecto histórico, né, envolvendo as vacinas, envolvendo os vírus, e vocês tenham conseguido entender também possíveis formas de prevenção para que a gente não tenha contato com esses patógenos.